Fala pessoal, nessa primeira aula aqui eu quero trazer para vocês algumas coisas que são importantes antes da gente começar a configurar o CRM do cliente. A primeira delas é o porquê que a gente deve primeiro planejar, pegar ali as informações sobre o processo comercial da empresa do cliente, no caso de como ele vende, né, na prática ali, o que que ele faz depois que esse lead cai no WhatsApp dele, cai no CRM dele, o que que ele faz na prática para poder fazer esse lead comprar dele ou para saber que esse cara não vai comprar. Tá? Então aqui a gente vai ver o porquê que você deve fazer isso antes, como você vai fazer isso, tá? E como que a gente, quais que são as maneiras que a gente pode colocar isso para fazer na prática, tá? Aqui eu já trouxe essa planilha aqui, ó, essa planilhazinha aqui, ela é baseada, tá? No, numa ferramenta que a gente tem aqui na Metric. E essa planilha eu trouxe porque o Claudio mesmo criou ela com base na ferramenta que a gente tem, tá? Então, na prática, ela é uma, um formato diferente de utilizar o que a gente tem aqui na Metric, mas como planilha para facilitar aqui, tanto para a gente, né, poder utilizar e para vocês também, tá? Já deixei aqui as perguntas que a gente costuma fazer para o cliente, e essas respostas são respostas que eu peguei mais ou menos ali parecida dos clientes que a gente atende aqui. Mudei algumas coisas, não coloquei nome de empresa para não parecer ninguém, troquei algumas coisas ali também, mas é o cenário mais próximo da realidade que a gente tem para trabalhar, tá? E aí, o porquê que eu costumo fazer essas perguntas para o cliente antes, para fazer essa primeira reunião de briefing, e como que isso me ajuda? Basicamente porque com essas informações aqui que eu vou pegar, cada uma delas aqui, como vocês estão vendo nessa coluna aqui do meio, elas podem virar uma etapa, podem virar um campo personalizado, podem virar uma ideia para executar alguma automação, podem ser gatilhos para executar alguma coisa, pode dar ideia para a gente utilizar um agente de IA. Então, cada uma dessas informações vai ser importante para alguma parte do processo que a gente vai fazer. E aí é importante você, com mais calma depois, ver cada uma dessas perguntas, personalizar se fizer sentido personalizar para o seu cliente, tirar perguntas se você quiser tirar. Eu vou liberar essa planilha para vocês com todas essas informações preenchidas para vocês verem a pergunta, verem a resposta, e aí vocês, com mais calma, vocês conseguem dizer que, sim, se para a operação mesmo de vocês, é melhor vocês utilizar essa planilha para enviar para o teu cliente preencher. Eu sempre recomendo você fazer uma primeira reunião para você escutar a boca dele, você mesmo fazendo essas perguntas, e aí terminou a reunião, não conseguiu responder tudo, você pega aquela transcrição daquela reunião, você preenche o documento, manda para ele revisar, manda para ele preencher o que não está preenchido aí, né? Alterar o que precisa alterar, e aí você já tem um documento rico em informações para começar a trabalhar. Com esse documento rico em informação, aí a gente entra em como que a gente pega essas informações e cria ali um planejamento para saber o que vai fazer dentro do CRM. Então, com tudo isso aqui preenchido, ó, tem perguntas até por blocos, né? Ali de cada parte do processo. Então a gente vai pegar todas as informações aqui já preenchidas, pode até pegar a planilha mesmo, ou então um documento, e você vai colocar ali para o Cloud Code, tá? Entender essas informações e entender como funciona a empresa do cliente. Ele vai até te dar algumas sugestões de, de funil, né? De etapas e tudo mais, mas tudo isso vai ser baseado, tá? No formato que o teu cliente vende, tá? Então vou dar o exemplo aqui de clínica de estéticas, clínicas médicas e tudo mais, para ficar mais claro para a gente seguir aqui adiante, tá? Coloquei também aqui nessa planilha algumas coisas referentes, por exemplo, a parte de contato, lead, mais voltada para os campos personalizados. E por que que eu trouxe isso? Na como é um pouco confuso, e até em CRMC, muita gente não entende como criar e quando criar o campo na aba de contato, quando criar na aba de lead. E aí eu trouxe aqui esse conceito para desmistificar, tá, de uma vez por todas e para facilitar também durante esse processo de implementação. Como que a gente faz aqui para facilitar e para explicar isso para o cliente, tá? Aqui ó, eu coloquei os dados que podem ser criados, em qual camada ali ele vai ser criado, né? Em qual entidade, vamos chamar assim, e o porquê criar naquela etapa. Quando é nome, CPF, telefone, e-mail, isso vai para o contato, porque aqui é onde a gente vai identificar aquela pessoa com quem a gente está falando, tá? Se for endereço, o contato também é a mesma coisa. Mas também a gente pode utilizar esse campo de endereço se for para registrar o endereço da empresa, tá? Mesma coisa.
Aqui na parte de origem, primeira aquisição aqui, na verdade, de origem de aquisição e as UTMs, a gente coloca no contato na primeira vez, porque na primeira vez que essa pessoa te mandar mensagem que ela for criada no CRM, a gente já deixa salvo de onde foi que essa pessoa te encontrou, tá? Então, a primeira vez que ela te mandou mensagem foi vindo ali do Google Meu Negócio, vai ficar salvo. Se ela vier alguma outra vez entrar em contato pelo anúncio do Meta Ads, pelo teu site, pelo teu TikTok, vai ficar salvo agora essa origem e as UTMs no campo do lead, que aí a gente tem salvo de onde essa pessoa veio pela primeira vez e quando ela retornou, de onde foi que ela veio nesse segundo contato com vocês, tá? E aí a gente tem essa separação aqui, tá? Desses campos. Mas para criar esses campos no lead, basicamente vão ser campos que vão ser relacionados às negociações que vocês forem ter. Então, eu tenho um contato que vai ficar a conversa daquela pessoa, a conversa com quem você está falando ali, e você pode ter vários cards do lead, porque vocês podem ter várias negociações em andamento com uma única pessoa, tá? De novo, vou dar um exemplo aqui de um cenário real para a clínica, por exemplo. Essa pessoa entrou em contato com vocês a partir de uma campanha ali do MetaEds. A gente cria esse campo no contato, registra que essa pessoa veio pelo MetaEds. No campo ali do lead, a gente registra qual que é o interesse dele. Vamos dizer que vai ser uma cirurgia plástica ali. Beleza, registramos que ele quer algum tipo de cirurgia plástica e registramos também ali no card do lead que ele veio do MetaEds também, tá? Se ele não comprar e a gente colocar ele para perdido, a gente já tem aquele registro que naquele dia ele foi dado como perdido e não comprou. Se ele voltar numa segunda vez, a gente vai ter um outro card, um outro registro, registrando também de qual campanha, de qual canal, qual foi a origem dessa pessoa e qual que é o interesse dele. Pode ser um interesse diferente, tá? E aí, beleza, digamos que essa pessoa fechou e agora ela está ali no processo de pós-venda. Ela pode simplesmente querer comprar outra coisa, ou você pode simplesmente oferecer outra coisa. Então a gente trabalha com muitos cards de leads, e aí, para controlar isso, né, ter esse controle, você precisa dominar ali onde criar cada um desses campos, tá? Espero que não tenha ficado muito complicado, mas se ficar complicado, eu vou te pedir para assistir de novo, ler com calma aqui também o documento que tem as explicações, até perguntar também o Cloud, não utilize a IA só para fazer o que você não sabe, utilize ela também para você entender o que você não sabe, para você conseguir colocar em prática ali um projeto que faça sentido para o seu cliente conseguir utilizar, tá? Aqui, ó, já coloquei também as duas origens e os erros mais comuns em relação à origem que vai ficar no campo do contato e a que vai ficar no campo do lead para facilitar a tua vida também. Aqui botei um exemplo também igual que eu te passei aqui agora. Então, lê isso com calma, tá? Faz isso com calma, tenta aprender que aí vai facilitar até para todo cliente que você for fazer, ou então se você vai fazer para sua empresa, vai facilitar muito para quando você for criar o projeto para sua empresa, tá? Os conceitos aqui também dos campos, todos estão aqui, tá? O que vai ser campo e o que vai ser etapa. Normalmente, quando é um campo personalizado, a gente coloca o resultado daquele evento, por exemplo, se for uma reunião realizada, então uma reunião ou se for uma consulta que você vai agendar, depois que a gente agendar, nós temos que ter o resultado daquele agendamento, né? Realizada, não realizada, cancelada pelo cliente. Isso vai ser um campo personalizado, o resultado daquele agendamento. Agora, se a gente quer metrificar, né, quando ele saiu de um lead qualificado para um lead agendado, e de um lead agendado para um lead que a gente enviou uma proposta ou que a gente eh, vendeu para aquela pessoa, ele foi um lead ganho, aí isso vai ser uma etapa do teu funil de vendas, tá? Então a gente sempre vai seguir nesse mesmo contexto e de novo a explicação está aqui. Leia e entenda, tá? Trouxe aqui um exemplo de funil, tá? Que é a partir daquelas informações que a gente pegou do cliente, que pode ser na chamada, pode ser um documento, a gente vai criar, tá? Um funil de vendas para ele. E aí, pensando aqui no de clínica, eu criei esse funil aqui, ó, lead novo, pré-qualificação, qualificado. Aqui onde tem reunião agendada, você pode colocar consulta agendada. Aí aqui no consulta no reunião realizada, isso aqui vai depender. Eu sempre gosto de colocar isso aqui como campo personalizado, mas em alguns casos a gente precisa colocar como etapa, até para facilitar ali a adaptação dos clientes
durante o processo mesmo de uso, né, na adaptação. E aí você pode colocar isso também como uma reunião realizada, e nesse caso também não tem problema, porque a gente consegue metrificar o reunião agendada para o reunião realizada também, né? A taxa de passagem entre um e outro. Então, assim, nesse caso também faz sentido ter como reunião realizada, não tem problema, tá? A gente tem depois quem recebeu a proposta, a pessoa que está em negociação ali para fechar, os fechados e os perdidos, tá? Então, tudo isso aqui vai ser ali é, um funil básico que a gente vai sempre utilizar para todos os projetos. E o que precisar personalizar, a gente faz essa personalização, mas tentando não fugir tanto aqui desse cenário, tá? Tem também o objetivo aqui, tem os campos obrigatórios que a gente pode colocar. E aí, esses campos obrigatórios aqui não necessariamente são campos obrigatórios que eu estou falando do CRM lá, né, que tem que preencher para passar, mas campos obrigatórios que a gente precisa para poder ter informação, para poder fazer sentido ali para vender para aquela pessoa e tudo mais, tá? Botei aqui critérios de avanço também, para você ver. E esse SLA, você pode pensar no SLA de resposta, tá? Você pode pensar também em tempo que essa pessoa pode ficar parada naquela etapa, porque aí a gente não tem aquele funil que tem uma etapa de negociação com 1.000 leads parado que você está falando com 5, que nem faz sentido ter aquela quantidade. Então, eu sempre gosto de colocar regras de tempo e aí, dentro dessa regra de tempo, a gente colocar tarefas para quem está ali fazer. Então, vou dar um exemplo aqui. Na etapa de lead qualificado, o cara pode ficar no máximo 24 horas para a gente poder agendar ele. Não agendou? A gente vai colocar para perdido, vai fazer um último follow e depois coloca para perdido. Então, assim, coloca limite de tempo para você trabalhar somente com os leads que estão ativos. Se não está mais ativo, leva esse lead para perdido. E aí, em perdido, você não está jogando o seu dinheiro fora, você só está registrando que esse lead não comprou de você porque ele está inativo. Você pode trabalhar automações, pode trabalhar outras formas de recuperar esse lead também para fazer uma reativação. Então, pensa que o venda perdida, ele vai ser literalmente um venda perdida em alguns casos, mas em outros casos a gente vai utilizar ele só para registrar que aquela pessoa não respondeu, que aquela pessoa não tinha dinheiro naquele momento para comprar de você, porque aquela pessoa ficou inativa, porque ela queria comprar algo que você não vende. Então, vai ser um registro de uma venda que você não fez por algum motivo específico. E aí, alguns motivos você pode recuperar, outros você não pode, isso é super normal, tá? Para o seu dashboard que a gente vai te entregar no final, vai te mostrar como você cria, vai ser importante você utilizar de forma correta para você ter todas essas métricas, tá? E aí, aqui as métricas chaves e responsável por cada uma dessas outras etapas anteriores que eu te passei, tá? Essa aula foi um pouquinho mais longa porque eu te apresentei aqui essa planilha de como você pode utilizar, ó, exemplos de campos também, tá? E no final de tudo aqui a gente tem, tá? Ó, um exemplo também sem agendamento, tá? Se você tem um funil, eu trouxe alguns exemplos aqui. Preencheu tudo isso, você já tem as informações aqui do processo comercial para preencher todos esses outros campos. Você pode baixar essa planilha e pode jogar no Cloud Code, que é exatamente isso que eu vou fazer agora na próxima aula, para ele montar, tá, um desenho do processo comercial para a gente apresentar para o cliente ou para a gente já começar a configurar, vai depender de como você faz a implementação aí, para a gente já começar a configurar e ficar fácil, tá? Então, na próxima aula agora eu vou pegar essa planilha, eu vou baixar, vou jogar no Claude para ele entender, vou pedir para ele desenhar algumas coisas dele no ScaleDraw mesmo, tá? E pedir para ele criar um documentozinho também para a gente, para facilitar, e depois eu te mostro como a gente faz a integração ali direto com a Como para a gente já começar a configurar o nosso CRM, beleza? Então, te espero nas próximas aulas. Valeu!